Olá, turminha da 302, tudo bem? Vamos para a nossa aula de português, onde nós vamos continuar falando sobre os contos de encantamento e vamos focar na situação final, narrador e fala dos personagens. Lembrando que nós falamos sobre a situação inicial, o conflito gerador e o desenvolvimento, mas vamos fazer uma revisãozinha de cada. Vamos relembrar primeiro que os contos de encantamento fazem parte da tradição popular brasileira. Nesses contos há feitiços, príncipes, princesas, reis, rainhas, em alguns monstros, elementos mágicos, também podem existir personagens do povo. E nós vemos, na maioria das vezes, o herói superando algum desafio. Tudo bem? Vamos continuar. Analisando as partes de um conto. Então, vamos continuar analisando, pois nós começamos na aula passada. Mas nós vimos também que os colonizadores portugueses, além de outros povos, trouxeram muitas dessas narrativas para o Brasil. Nós vimos na situação inicial que os contos iniciam-se com uma tranquilidade que é rompida por um acontecimento que vai gerar um problema que precisa ser resolvido, que nós chamamos de conflito gerador. Após, nós temos o desenvolvimento, onde continuará a história, o texto, e os personagens buscando a resolver esse conflito gerador, esse problema. Tudo bem? E após o desenvolvimento do texto, onde nós podemos observar falas de personagens, o narrador sendo observador ou participando da história, as características dos personagens, como eles buscam a resolver o conflito gerado, o problema. Como eu havia falado, durante o desenvolvimento do conto de encantamento, o personagem, o herói ou uma heroína, dependendo do conto, supera ou tenta superar alguns desafios, mas eles costumam ser resolvidos na situação final do texto, né? Na situação final do conto. Como vocês podem observar no conto que está no livro de vocês, que se chama O Bicho Manjaléu. Não é mesmo? E nos contos, nós sabemos, nós já falamos, já conversamos sobre o narrador, que nós temos o narrador observador, que apenas narra a história,
E nós temos aquele narrador que é narrador e também personagem. Ele narra, mas também faz parte da história. Tudo bem? E também vemos as falas dos personagens durante a história. E lembrando que quando nós vemos a fala de um personagem, sempre há um travessão, um sinal de pontuação chamado travessão antes da frase no texto. Tudo bem, meus amores? Então, agora vocês vão ver um vídeo contando um conto de encantamento muito clássico que vocês provavelmente conhecem. Eu, desde que era da idade de vocês, já ouvi essa história e é um conto bem legal que nos passa um ensinamento sobre a mentira. Vocês já devem ter imaginado qual é a história. Então, vocês vão ver o conto do Pinóquio. É um clássico bem legal, que tem uma história interessante e que nos passa um ensinamento que nós não devemos mentir, devemos sempre contar a verdade. Que para toda mentira há uma consequência. Uma coisa legal, uma coisa que não é legal, na verdade, pode acontecer. Então, aqui nós encerramos nossa aula. Assistam o vídeo, vocês vão gostar. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Até a próxima. Pinóquio. Gepeto era um artesão solitário. Um dia, ele fez um boneco. Perfeito! Pinóquio será o filho que nunca tive. No dia seguinte, ao acordar, Gepeto teve uma surpresa. Olá, papai. Pinóquio, você fala! É mesmo o filho que sempre quis. E um bom filho deve ir para a escola. Escola? Isso mesmo! Pegue esta cartilha e bons estudos, meu filho. Tchau, papai. Tchau, filhinho. Mas passando pela rua, uma música chamou a atenção de Pinóquio. Era um circo. É aqui que eu quero ficar, Grilo. Mas seu pai falou para ir à escola. Mas na escola não tem mágica. Ei, como se faz para entrar no circo? Ora, um boneco que fala. Eu sou o Pinóquio. Muito bem, vai participar da próxima atração, o show de marionetes. O dono do circo gostou tanto que deu uma moeda para Pinóquio. Oba! O que vai dizer a seu pai agora? Vou comprar um chapéu para ele. Ei, boneco, quer duplicar seu dinheiro? Duplicar? Sim! Na caixa duplicadora, o seu dinheiro duplica-se. Assim? Quer saber como isso funciona? Ei, não deve acreditar em estranhos. Investimentos, por favor. Aqui o dinheiro. Leão. Agora é só esperar. Temos compromissos e voltamos depois. Está bem? Claro. E Pinóquio esperou horas, até anoitecer. Enquanto isso, Gepeto procurava pelo filho na escola, no comércio, em toda a cidade. Pinóquio! Pinóquio!
foi até o mar para ver se Pinóquio tinha se afogado, mas Gepeto perdeu-se numa neblina intensa. A fadinha azul achou que Pinóquio precisava de orientação. Pinóquio, você devia ter atendido seu pai, ter ido para a escola e voltado para casa. Eu não tenho pai e também não tenho casa. O que é isso? Mentiras fazem o seu nariz crescer. Promete voltar para casa agora? Eu prometo. Muito bem, Pinóquio. Ei, amigos! Não são seus amigos! O meu dinheiro já duplicou? Temos um negócio na cidade das brincadeiras. Brincadeiras? É, e lá os meninos brincam o dia todo. E foram para a cidade das brincadeiras, onde Pinóquio brincou tanto que foi dormir bem tarde. Quando acordou, levou um susto. O que aconteceu? Por favor, fadinha, tire-me daqui. Pinóquio trabalhou durante dias, até que a fadinha azul, com pena de Pinóquio, transformou-o em boneco e libertou-o. Pinóquio foi correndo pedir perdão a Gepeto, mas encontrou um bilhete dizendo que ele partira para o mar à sua procura. Então foi atrás com um barco, mas uma tempestade o fez cair e uma enorme baleia o engoliu. Lá dentro havia luz e também uma voz conhecida. Nunca mais vou encontrar o meu filhinho Pinóquio. Papai, sou eu, Pinóquio. Perdoe-me, papai, por ter sido desobediente. Juro nunca mais desobedecê-lo. Oh, Pinóquio, meu filho! Então, Pinóquio e Gepeto voltaram para casa. Um dia, vendo que Pinóquio tornara-se exemplo de obediência, a fadinha azul transformou-o numa criança de verdade.